Lembre-se do início da guerra. Parte da região de Kiev ainda estava ocupada por tropas russas. Os canais de televisão russos estavam cheios de reportagens celebrando a suposta queda iminente da capital da Ucrânia. E lembre também quem era o principal herói dessas matérias. A maior parte da glória era dada ao regimento Akhmat. Os propagandistas russos exaltavam constantemente sua bravura, o que irritava muito os repórteres que estavam na zona de combate. Mas, após 1000 dias de guerra, pouca coisa mudou. No começo da Operação de Kursk, das Forças Armadas da Ucrânia, o principal rosto midiático da defesa russa foi novamente o comandante Akhmat, Apti Alaudinov, que dava e continua dando entrevistas aparecendo nos canais federais e informando o público sobre o andamento das operações militares. Embora, como sabemos, sua unidade evite a linha de frente, algo reconhecido até pelos correspondentes militares russos. E aí surge a pergunta, por que o Kremlin apostou e continua apostando nos Kadyrovitas? Porque o único comandante militar com presença midiática é o tenente-general Alaudinov. Repare, não há outros comandantes famosos na mídia russa. Por que o Kremlin insiste em transformar os Kadyrovitas, que nem estão realmente lutando, em defensores da pátria? Isso só aumenta a tensão entre os russos que estão na linha de frente. Vamos falar sobre isso. Não vou cumprimentar. O presidente russo Vladimir Putin chamou os chechenos de heróis com bravura e coragem excepcionais durante a operação especial. Eles são versáteis na linha de frente, lançam e derrubam drones, neutralizam inimigos, antecipam manobras e os colocam em desvantagem. A unidade Akhmat é formada por combatentes altamente treinados com habilidades militares e muita coragem. Na tropa especial Akhmat, os operadores de drones monitoram o céu 24 horas por dia, focando principalmente na infantaria. Estão sempre criando novas táticas para surpreender os militantes. As forças especiais chechenas são as mais temidas pelos nacionalistas e fascistas. Na Chechênia, o serviço nas forças de segurança é visto como o mais honrado. Segundo Alexander Bogomaz, esses homens corajosos realizam missões para garantir a segurança dos moradores da região de Briansk e de toda a nação. Hoje, há um grande número de combatentes chechenos na linha de frente, protegendo fronteiras e defendendo os interesses do país. As Forças Especiais Sever Akhmat, criadas há pouco mais de um ano, já se destacaram como unidade eficaz nas missões da Operação Militar Especial. Chama a atenção o fato de que os Kadyrovitas estão sendo exaltados como heróis justamente num momento em que a tensão étnica na sociedade Z está objetivamente elevada. E isso não é nenhuma operação psicológica ucraniana. Todos os canais militares russos comentam as brigas em Anapa com um parente de Alaudinov, que tentou defendê-lo. Está vindo à tona que criminosos profissionais estão sendo libertados por meio de vários regimentos Akhmat, criando um esquema em larga escala. O criminoso Emin Akhmedov, condenado por assassinato, foi libertado graças ao esquema checheno. Funciona assim. Paga-se cerca de $1 milhão ao fundo Kadyrov e assina-se um contrato com o regimento Akhmat. Depois disso, a pessoa fica por cerca de 6 meses em um apartamento alugado na região de Rostov, aguardando o fim do contrato. Passado esse tempo, ela sai livre e é considerada heroína da Operação Militar Especial. Esse esquema, que liberta criminosos e enriquece a família, Kadyrov, foi revelado pelo ex-tesoureiro de Adam Delimkhanov, Beslan Karimov. Mais uma vez, isso não é invenção ucraniana. Foi assim que ele conseguiu, como se chama, o Alihan, o cargo de vice para aquele filho. O pai dele vive foragido há mais de 25 anos. Bem, o genro da minha irmã, o marido dela, é nosso genro. Ele literalmente resolveu essa questão ontem. Não precisa ir a lugar nenhum. Temos uns contatos na região de Briansk. Ele vai ficar em casa por alguns meses e depois vão encaminhá-lo. Lá, os caras vivem como se estivessem em um resort. Alugam um apartamento, levam mulheres para lá. Linha de frente, isso está totalmente fora de cogitação. Sobre o pai do Alihan, disseram que seriam 8 meses. Então, 4 meses detido. Se tudo correr bem, 4 meses. Se tiver problema, nunca se sabe. No máximo, 8 meses, mas não precisa ir a lugar nenhum. Depois começam a surgir cada vez mais detalhes na internet sobre como os homens de Kadyrov, ligados ao chefe da república, passaram a atacar os intocáveis, tentando assumir o controle da extração e refino de petróleo. Eu estava passando com meus 3 filhos em frente a um supermercado. 2 chechenos estavam vindo. Um deles começou a assobiar para mim. Eu me virei e perguntei, está assobiando para mim? Ele respondeu, e daí? Não pode? Eu disse, não pode. Perguntei, você tem mãe ou irmã em casa? Sabe o que isso significa? Ele me disse, sabe onde eu trabalho? Trabalho numa refinaria de petróleo. Então que as refinarias deem destaque a gente como ele, que eles trazem para cá. Em Krasnodar, os homens de Kadyrov tomaram o controle da refinaria e estão aterrorizando os moradores, o que já gerou protestos. A mesma coisa está acontecendo com os depósitos de petróleo no distrito autônomo de Yamalo-Nenets.
os homens de Kadyrov voltaram a proteger negócios e não fazem questão nenhuma de esconder isso. Todos viram a tentativa de tomar o controle da Wildberries, não é novidade para ninguém. É um segredo de polichinelo que o chefe da Chechênia está expandindo seu império empresarial quase sempre por meios ilegais. Aqui está a entrada de uma das maiores usinas metalúrgicas da Ucrânia, a Ilyich, em Mariupol, cidade ocupada. Kadyrov e a frase Akhmat é força parecem ter relação com isso, mas é simples. Soldados da República Popular de Donetsk morreram em Mariupol para que a usina fosse parar nas mãos do empresário checheno ligado a Ramzan, Alashu Dadashev. Na prática, todo o negócio bilionário de produção de metais nos territórios ocupados da Ucrânia ficou com o clã Kadyrov. Kadyrovski é um soldado de Kadyrov? Você também acha que eles são criminosos de guerra? Eles agem como se fossem um estado à parte. Fazem o que bem entendem. Não obedecem a ninguém. Fazem o que querem. Vivem de acordo com as próprias regras. Eles mesmos inventaram e seguem essas leis. Talvez alguém não saiba. Esse era Magomed Gadzhiev, que fugiu da Rússia em 2023. Deputado da Duma estatal, no começo era fervoroso defensor da operação especial. Ajudava os combatentes russos e as autoridades de ocupação em Donetsk. Mas depois de um conflito com Suleiman Kerimov e outros problemas, o deputado fugiu do país. Mas o que importa aqui é que ele conhecia os bastidores dos czares do norte do Cáucaso. Ele confirma que Ramzan Kadyrov, o chefe da Chechênia, está ganhando autonomia ao assumir o controle de vários ativos. E o mais importante, quanto mais ele amplia seus recursos, mais cresce também sua influência política. As pessoas no topo, as autoridades de investigação, lideradas por Bastrykin e Kolokoltsev, não estão em seus devidos lugares. Tenho certeza de que você viu o ataque público de Kadyrov contra Bastrykin, chefe do Comitê de Investigação, e Kolokoltsev, do Ministério do Interior. O motivo declarado da indignação de Ramzan foi o processo criminal contra o adolescente checheno de 14 anos, Muslim Murdiev, que supostamente, ou não, provocava colegas e depois os agredia. Digo supostamente não para defender Murdiev, mas porque casos assim soam absurdos. O Ministério do Interior ignora extorsões e assassinatos por encomenda cometidos pelos homens de Kadyrov. Mas processar um garoto de 14 anos por uma briga é comum, né? O mais interessante aqui é outro ponto. Com certeza, Kadyrov não está defendendo o garoto por solidariedade ou por compaixão. É claro que ele quer conquistar apoio político entre os muçulmanos, algo que já discutimos várias vezes. Ramzan não é bobo, ele é esperto e calculista. O caso Murdiev é uma oportunidade de se apresentar como defensor de todos os muçulmanos, já que ele se posiciona como advogado não só de Murdiev, mas também dos migrantes da Ásia Central. Eu estive presente quando dois presidentes, o uzbeque e o russo, falaram sobre a migração de uzbeques para a Rússia. É preciso encontrar uma linguagem comum e seria bom se os uzbeques que vivem aqui também não fossem prejudicados, para que a gente possa encontrar soluções conjuntas. Kadyrov está se tornando o protetor de todos os irmãos muçulmanos na Rússia, que junto com os migrantes somam cerca de 25 milhões de pessoas. Pense nisso, nada mal como base eleitoral. Ao mesmo tempo, Ramzan claramente está alcançando um novo patamar, fazendo investidas contra os ministros de Putin. Na verdade, é a primeira vez que o chefe da Chechênia se atreve a atacar a elite do poder. E quero reforçar mais uma vez, essa ousadia não passa despercebida pelos chamados patriotas russos que guardam ressentimento por todas as atitudes dos irmãos do Cáucaso. Uma integrante espanhola de uma organização terrorista russa que atua na Ucrânia fez uma declaração, por exemplo. Espanhola, para quem não sabe, é um grupo de torcedores russos de extrema-direita que foram para a linha de frente. E aqui está o que eles escreveram. Dias após a declaração ofensiva do chefe da região 95 ao Ministério do Interior e ao Comitê de Investigação da Rússia, a organização militar espanhola se posicionou no conflito. Consideramos nosso dever expressar apoio a Vladimir Kolokoltsev e Alexander Bastrykin. A organização militar espanhola, junto com todas as nossas estruturas de retaguarda e comunidades de fãs que nos apoiam, acredita que Kadyrov Ramzan Akhmatovich deve pedir desculpas pelas declarações ofensivas contra os chefes dos órgãos de segurança. Nos últimos dias, nenhum representante federal se manifestou sobre a declaração ultrajante de Kadyrov.
Apenas 2 deputados regionais, Kuzmakov e Klimov, exigiram que o chefe checheno pedisse desculpas a Bastrikin e Kolokoltsev. Menos de 2 dias depois, já circulavam notícias sobre pressão psicológica sobre os deputados de Krasnodar. Estamos indignados com o fato de que, dentro de uma Rússia unida e indivisível, um único chefe regional defenda reiteradamente pessoas envolvidas em crimes. E tudo nesse mesmo tom. Ressalto novamente, o comportamento de Ramzan Kadyrov, que ganha cada vez mais protagonismo político, vem irritando progressivamente os militantes russos. Curiosamente, muitos correspondentes de guerra relataram que os homens de Kadyrov não atuam na linha de frente. Depois que veio à tona que criminosos notórios estavam sendo libertados por meio do regimento Akhmat. Depois que Apti Alaudinov não se encontrou com as forças armadas da Ucrânia na região de Kursk e Kadyrov passou a defender migrantes, criticando ministros do Comitê de Investigação e do Ministério do Interior. Fica uma pergunta sem resposta. Por que o Kremlin continua pela mídia, criando a imagem dos Kadyrovtsi como os grandes defensores da pátria? Herói da República Popular de Donetsk, general filósofo e meu amigo, o que muito me orgulha. Já falei sobre isso. Agora é um tempo em que tudo se revela. Aqui está o bem, aqui está o mal. Agora tudo fica claro e todos os véus caem, revelando a verdade. Apti Aronovitch, fico feliz em ouvir sua voz. Sei que estão em missão aí agora. Desculpe incomodar com o barulho. Atenção! Apti Alaudinov é o único militar verdadeiramente midiático na Rússia. Não existe outro. São correspondentes de guerra nos canais federais ou combatentes ocasionais que comentam 1 ou 2 vezes e depois somem da televisão. Mas por que isso acontece? Será que o Kremlin não percebe que isso gera descontentamento? Eles percebem sim. Só os carneiros para o abate, que veem os ucranianos como inimigos principais, não representam ameaça para Putin. Mas os militares russos, com reconhecimento e autoridade, podem sim se tornar uma ameaça, como aconteceu com Prigozhin. Por que digo russos e não russianos? Porque nem mesmo Kadyrov, com toda a imagem inflada, conseguiria liderar os cidadãos da Rússia. De novo, como fez Prigozhin, Apti Alaudinov jamais conseguiria liderar uma marcha até Moscou por conta de sua nacionalidade. Ninguém o apoiaria. Não dá para esperar uma recepção calorosa em Rostov, como a que deram a Evgeny Viktorovich. Por mais que a Federação Russa promova a ideia de povos irmãos, para os russos, os chechenos nunca farão parte. Eles ainda são chamados de Churki e coisas do tipo. É justamente por isso que, para Putin, eles não representam perigo. Mas se, por exemplo, no programa do Solovyov aparecesse todo dia um Ivan Bagrov, oficial russo, falando verdades duras e que tivesse mesmo lutado, ao lado dele, aquele careca cheio de botox ia acabar em segundo plano. E Putin não pode ter concorrência. Toda a glória tem que ser só dele. Neste dia solene, o dia da Constituição, quero desejar a vocês muita saúde, mais uma vez saúde, para que lembrem que saúde não é a sua, mas sim a saúde da grande Rússia. Além disso, é importante lembrar que Kadyrov, como ele mesmo diz, é um fiel soldado de infantaria de Putin. É isso que explica sua impunidade. O ditador do Kremlin acredita de verdade que, se precisar, os combatentes de Akhmat virão em sua defesa. No fim das contas, como veremos adiante, Ramzan e Vladimir Vladimirovich precisam um do outro. É por isso que Moscou fecha os olhos para as ações de Kadyrov e dá a ele privilégios que outros não têm. Mas ultimamente também está cada vez mais claro que Kadyrov vem testando, aos poucos, até onde pode ir. O ataque a Bastrikin, colega de Putin na Universidade Estatal de Leningrado nos anos 70, claramente ultrapassa os limites. E aí surge a dúvida. Com esses ataques, o esperto e experiente emir da Chechênia está apenas testando o terreno ou acredita que chegou a hora de agir com mais agressividade? Com Putin, é assim que Ramzan age. Ele simplesmente ignora todos os outros, não leva mais ninguém em consideração. Se o Putin sair, eles também saem, só para você entender. Quando Putin não estiver mais no poder, o Serviço Federal de Segurança vai tirar todos eles de cena. Você está falando sério? Sim, se Putin sair, acabou para eles. Estão ferrados. Vão ter que ir morar na Jordânia ou nos Emirados Árabes Unidos. Só o Putin mantém eles no poder. Ele é o único homem que eles não enfrentam, ou respeitam ou têm medo. Eles só falam com o Putin. O resto eles mandam se foder. Eles entram nos lugares chutando a porta como se fossem donos de tudo. Sim, essas são palavras do deputado foragido Gadziev, que conhece de perto as relações complicadas entre o Siloviki e Kadyrov, e só confirmam tudo o que dissemos aqui. Ramzan entende que Putin,
árbitro entre os clãs não vai durar para sempre e que, quando sua proteção acabar, será preciso já ter se preparado. Por isso, ele fortalece suas forças, criando um exército apto a lutar que não está sendo desgastado nos assaltos locais na Ucrânia. É assim que ele expande seu império empresarial, garantindo ao seu clã um fluxo constante de dinheiro. E dessa forma, conquista apoio político entre os correligionários, assumindo o papel de defensor de todos os muçulmanos, inclusive os migrantes. É notável que o isolamento de Ramzan coincida com ataques de drones a alvos na Chechênia. Claro, tudo isso não favorece a imagem do chamado garantidor da estabilidade naquela república. Vale lembrar que Kadyrov pediu a instalação de sistemas de defesa antiaérea em seu território em 2022, prevendo que em algum momento seria alvo de ataques. Essa medida preventiva era, claro, necessária para mostrar ao seu entorno que, mesmo com a guerra, tudo seguia sob controle. Mas, como vemos, Putin não destinou nenhum sistema extra de mísseis antiaéreos para a Chechênia. E isso mesmo, com o exército russo usando com frequência sistemas S-300 para aterrorizar os moradores de Kharkiv, por exemplo. Terror, pois o sistema tem precisão muito limitada contra alvos em terra. Ou seja, Volódia tem sistemas antiaéreos para isso, mas não para proteger depósitos de petróleo ou regiões como a Chechênia. Isso realmente é muito estranho. Se analisarmos a zona de cobertura da defesa antiaérea russa, o norte do Cáucaso está totalmente vulnerável. Mas o mais estranho é, qual seria o objetivo desses ataques, afinal? Durante toda a guerra, a Ucrânia raramente realizou ataques com objetivo político em vez de militar, como, por exemplo, o ataque ao Kremlin. As forças armadas da Ucrânia costumam escolher seus alvos com base na viabilidade militar. Depósitos de munição, refinarias, centros de comunicação, postos de comando. Não dá para dizer que a Universidade de Forças Especiais em Gudermes, o Regimento de Polícia Especial em Grozny e os quartéis do destacamento Akhmat Grozny não sejam alvos militares legítimos. Mas os drones enviados a esses locais não tinham ogivas potentes o bastante para causar grandes danos. Esses alvos não são como refinarias frágeis, onde uma ogiva pequena já causaria estrago. Então, qual seria o propósito? Quantos soldados de Kadyrov poderiam ser atingidos assim? Qual é o sentido disso tudo? E, por mais estranho que pareça, levando tudo isso em conta, pode ser que os principais interessados nesses ataques sejam, digamos, inimigos de Ramzan Akhmatovich, que vivem não fora, mas dentro da Federação Russa. Os drones começaram a aparecer no Cáucaso do Norte logo após a tentativa de tomada da Wildberries. Será que algum rival comercial de Ramzan, como Kerimov, que disputou com ele o controle da Wildberries e contra quem Kadyrov declarou vingança de sangue, teria financiado esses drones? Mas uma coisa é certa. O emir da Chechênia sabe muito bem que seus maiores inimigos não estão fora da Rússia, e sim dentro dela. É por isso, na verdade, que ele tenta se isolar politicamente. Eu declaro oficialmente, eu anuncio vingança de sangue contra Barakoev, se ele não provar. E também contra Suleiman Kerimov, Kurbanov Rizvan. Porque eu sou caucasiano, eu sou checheno, estou voltando para casa. Há testemunhas, pessoas. E claro, não devemos esquecer que Ramzan vem ativamente construindo relações com o mundo exterior. Recentemente, ele visitou os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita e Turquia. Ele leva nessas viagens internacionais seu filho e sucessor, Adam. Os líderes de outras regiões, mesmo quando fazem viagens internacionais, geralmente visitam apenas países aliados, como os da Comunidade dos Estados Independentes. Mas Ramzan, por algum motivo, tem a oportunidade de fazer amizade com representantes de países que, digamos, estão na zona de interesse dos Estados Unidos da América. No Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, e nem vamos falar da Turquia, existem bases militares americanas. Claro, isso não quer dizer que o chefe da Chechênia esteja procurando novos protetores, mas é certo que ele tenta construir laços com o mundo muçulmano como representante dos muçulmanos russos. Mas aqui está o que é interessante. Aqui está o ponto interessante. Depois da queda do regime de Assad na Síria, a Turquia, que Kadyrov visitou há 2 meses, se tornou um estado que não só ajudou a expulsar os russos de uma área estratégica, como também passou a implementar, na prática, sua estratégia do Grande Turan. Eu sou contra a política de Assad. Agora chegou alguém que realmente apoia o povo. Com ele, acho que a Rússia deveria ser aliada e acredito que isso seria o mais correto.
Mudou de opinião rapidinho, né? Mas por que será? O que está acontecendo ao redor da Síria? Todos nós sabemos bem que, sob a chamada oposição moderada, também foram formadas organizações terroristas, tanto pelo Ocidente quanto pela Europa. E hoje eles claramente não têm mais a missão de permanecer nos territórios da Síria ou do Iraque. Eles cumpriram a missão, criaram uma organização terrorista poderosa. E agora devem retornar e continuar promovendo as diretrizes terroristas, como a Al-Qaeda fez em sua época. Sim, uma mudança bem rápida para quem enviou seus combatentes para apoiar Assad na Síria. Com o que será que essas declarações estão relacionadas? Ramzan volta a desafiar o Kremlin ao admitir que o regime de Bashar Assad, sustentado pelas baionetas russas, era impopular. E ele chega a chamar Julani, líder do Hayat Tahrir al-Sham, de alguém que apoia seu povo. Isso, claro, é impressionante. Isso acontece justamente no momento em que toda a propaganda russa lamenta a perda da Síria, dizendo que, em seu lugar, vieram militantes apoiados pelos ucranianos. Os ucranianos estão comemorando, o que é extremamente desagradável para nós. Mas não posso tirar a responsabilidade dos ucranianos aqui, já que sabemos mais ou menos quem está em qual posição por lá. Eu não quero jogar lenha na fogueira de Zabudanov, mas não dá para ignorar essa questão. Outra coisa, eles foram contratados pelos americanos, um grupo internacional sério, muito sério, profissional, preparou esse exército. Os ucranianos atuaram lá como especialistas contratados. No vídeo anterior, dissemos que o destino da Síria dependeria do povo comum. E esse povo realmente se manifestou, o que me deixa imensamente feliz. E a nota final decisiva foi dada por Recep Erdogan, que claramente estabeleceu como objetivo restaurar a justiça naquele país do Oriente Médio. Agora sua influência sobre o mundo sunita está claramente crescendo. Claro, ainda é cedo para falar em planos de criação do Grande Turan, mas é evidente que uma poderosa formação geopolítica está surgindo próximo ao norte do Cáucaso, com a Turquia à frente. E aí fica a pergunta, será que Ramzan Kadyrov vê Ankara como um centro de poder capaz de legitimar sua autoridade? Sem dúvida. O mesmo deputado, Magomed Gatiev, afirmou que o chefe da Chechênia é dono de um hotel na costa de Antália. E o próprio Kadyrov mudou o tom ao falar da Turquia e chegou até a visitá-la. Seu filho Adam até apareceu em uma série turca popular. E o curioso é que, até pouco tempo atrás, Ramzan não apenas falava mal de Erdogan, ele chegou a ameaçá-lo. Kadyrov publicou a mensagem em seu canal no Telegram. Ele afirma que na Turquia, e eu cito, protegem terroristas que cometeram crimes na Rússia e depois ainda caluniam toda a liderança do país e da república pela internet. O líder da região russa ameaçou retaliação, inclusive por conta da construção de um monumento na Turquia, a Dzokhar Dudayev, primeiro presidente da Ichkeria não reconhecida. O motivo dessas ameaças é evidente. Em território turco, há muitos apoiadores da Ichkeria livre e críticos do regime de Kadyrov. Por outro lado, Erdogan nunca declarou abertamente apoio à libertação da Chechênia do domínio russo, embora sua posição sobre o tema seja bem clara. O fato de que, em 1996, foi inaugurado em Istambul o primeiro parque com o nome de Dzokhar Dudayev, e que essa inauguração foi feita pelo então prefeito da cidade, Recep Erdogan, mostra que o norte do Cáucaso sempre esteve e continua no radar de interesses da Turquia. Para que lembrar de 96? Veja como hoje a mídia oficial turca cobre a guerra russo-chechena, iniciada há 30 anos. Eles falam abertamente sobre os crimes de guerra cometidos pelo regime do Kremlin na Chechênia e sobre o fato de ninguém ter sido responsabilizado por essas atrocidades. Eles colocam, entre aspas, a expressão restauração da ordem constitucional, deixando claro que não aceitam a versão oficial da Rússia. Segundo eles, o massacre na Chechênia não foi uma crise constitucional interna. O centro da oposição chechena vive no país do Crescente, e o fato de Ankara se recusar a extraditar chechenos fugitivos para a Rússia mostra que o projeto do Grande Turan não foi abandonado por muito tempo. E que o norte do Cáucaso deve se juntar a ele. Mas eles vão encontrar outras manobras. Vão derrubar o regime, haverá derramamento de sangue e a Turquia vai intervir. Será vantajoso para ela voltar a ser potência regional, se mostrar como defensora da democracia. Assim ajuda a derrubar regimes ditatoriais. Ao mesmo tempo vai atacar os curdos, que estão no norte da Síria, no norte do Iraque e no leste da Turquia. E até o verão pode começar uma guerra contra o Irã. Ou seja, o Oriente Médio vai explodir e o nosso Cáucaso será arrastado junto.
No vídeo anterior, falamos sobre como uma nova guerra na Síria poderia ser conveniente para Putin, ao menos desviaria a atenção da comunidade internacional para o Oriente Médio. Mas a situação acabou evoluindo de forma mais favorável ao povo sírio, que fez sua voz ser ouvida. Se isso não tivesse acontecido, o conflito poderia ter se prolongado ainda mais, mas há outro ponto interessante. A Turquia considerava Moscou porque esta tinha influência sobre pontos sensíveis para Ankara. Putin manteve uma política muito equilibrada em relação aos curdos, mesmo com a cooperação deles com os Estados Unidos da América. Foi justamente a Rússia quem atuou como mediadora nas relações complexas entre Washington, Ankara, Damasco e os próprios curdos. A Turquia sabia que, em caso de confronto com a Rússia, Moscou poderia deixar a neutralidade de lado e cooperar com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado organização terrorista pela Turquia por suas ações no sudeste da Síria. De fato, depois da derrubada de um avião russo por um F-16 turco, Moscou permitiu que os curdos sírios abrissem uma representação em território russo, e Ankara começou a registrar o fornecimento de armas antiaéreas russas ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Erdogan precisava levar essa ameaça a sério, pois considerava o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão o principal desafio à segurança da Turquia. Os curdos iraquianos, sírios e turcos estão em situações muito delicadas e complicadas. A autonomia dos curdos iraquianos entrou em posição vulnerável. Há também dificuldades com os curdos que vivem no Irã. A Rússia e Assad se distanciaram dessa pauta. Para a Rússia, ter a Turquia como aliada estratégica é algo de grande valor. A Rússia, como lembramos, há pouco mais de um ano, teve problemas sérios com a Turquia. Depois que o avião russo foi abatido, as relações começaram a se normalizar. Por isso, a Rússia deu um passo atrás e assumiu uma posição mais neutra. Sim, após normalizar as relações com Ankara, Putin recuou na questão curda. Mas Erdogan sabia que numa nova escalada com Moscou poderia ter um problema sério nas mãos. Mas agora isso acabou. Ou quase. Ainda veremos como será o jogo da Turquia com os americanos. Será que Ankara conseguirá negociar com Washington para que eles deixem de apoiar os curdos? Afinal, disso depende se a Turquia vai permitir ou não que a Rússia mantenha suas bases militares. Como eu já disse, lá tudo é mais complicado do que parece, mas isso é assunto para outra conversa. Por ora, vamos considerar que o grande geoestrategista foi expulso da Síria e perdeu as alavancas de influência que tinha antes. E isso significa que o sultão turco agora pode agir com mais liberdade. Isso também quer dizer que a Turquia vai continuar promovendo seus interesses no norte do Cáucaso, como já vem fazendo. Isso significa que Kadyrov, ao perceber sua vulnerabilidade caso Putin deixe o poder, vai buscar se proteger? Claro que sim. A Turquia vai financiar o separatismo no Cáucaso? Muito provavelmente não. Mas quem sabe como a situação estará em 1 ano, 2 ou 3. Olhe só para esta foto. Ksenia Shoigu é filha de Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa da Federação Russa e atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Ela aparece fazendo a saudação do lobo, símbolo do grupo ultranacionalista e militarizado turco Lobos Cinzentos. Foram exatamente esses caras que, depois que um avião russo foi abatido por um F-16 turco, atiraram no piloto russo enquanto ele ainda descia de paraquedas. Não podemos esquecer que os Lobos Cinzentos lutaram na Chechênia contra o exército russo até 1999. Ksenia Shoigu está exibindo um gesto que pode gerar multa na Europa. Não se trata de teoria da conspiração. Shoigu é tuviniano, um povo túrquico, mas isso não significa que todos estejam a serviço de Ankara. Claro que não, a questão aqui é outra. A Turquia, ao contrário da Rússia, conseguiu formar uma ideologia que atrai muitos muçulmanos modernos, e não só eles. A ideia de unificar todos os povos túrquicos ressoa no Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão. Na própria Rússia também há adeptos do panturquismo. Hoje, isso ainda é um movimento marginal, mas à medida que a influência da Turquia cresce, o projeto se torna cada vez mais viável. E o fato de Kadyrov saber que o governo de seu protetor Putin é limitado por sua idade biológica e que após sua morte ele ficará sozinho diante do Serviço Federal de Segurança, o impulsiona não ao separatismo, mas à busca por um peso político próprio. E apoios externos vindos da Turquia ou das monarquias do Golfo Pérsico certamente não o atrapalham. Então, se Kadyrov vai repetir o destino de Prigozhin ou de Assad, ou se será mais esperto do que os dois, isso, claro, ainda vamos descobrir. Tempos interessantes estão por vir. É verdade que você disse antes que cada tchetcheno deve matar 150 russos para ir para o paraíso?
Não, eu disse isso em 95 ou 96 e conclamei os tchetchenos a matarem quantos pudessem. Eu não falei 100, 150, 200, eu disse, matem quantos puderem. Naquela época conclamei ao jihad. Isso não é segredo, mas eu não disse 150.